Oi, hoje eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão de algo que eu estava conversando ontem com uma profissional da área da estética e saúde, que era sobre o uso das canetas emagrecedoras. Em relação a isso, né, ela me perguntou do método Browne, das canetas emagrecedoras, e o que eu tenho para falar para vocês sobre essa reflexão que eu tirei da conversa de ontem. As canetas emagrecedoras, elas estão de fato revolucionando o mercado, principalmente com a última, né, que é o Mounjaro, do princípio Tirzepatide, que acaba atuando em dois hormônios, que é o GIP e o GLP-1, que antigamente as antigas canetas, né, a semaglutida, a liraglutida, seriam só do GLP-1. O Mounjaro ele vem inovando mais ainda porque são dois hormônios. Inclusive já tem estudos de uma nova caneta fora do Brasil, tá? Estudos ainda de uma caneta que atua em 3 hormônios. Então, além de ser do GIP, do GLP-1, também atua no glucagon. Qual que é o grande objetivo dessas canetas? De todas? Promover saciedade. Porque quando o paciente tem saciedade, ele diminui os picos de insulina, os picos glicêmicos ao ficar, por exemplo, beliscando toda hora, comendo toda hora. Ou, por exemplo, quando ele faz uma refeição e logo em seguida ele faz a segunda refeição, o segundo prato de refeição. Então, como essas canetas elas promovem a saciedade, diminui o consumo alimentar e faz com que diminua os picos de insulina. Então, isso leva ao emagrecimento. Bom, onde entra o método Browne? O método Browne ele entra aí para ajudar esses pacientes a manterem o metabolismo acelerado a ponto de ajudar na queima de gordura, no processo de emagrecimento, porque ele trabalha com Browne, a conversão do tecido adiposo em um tecido adiposo mais metabólico, mais oxidador de gordura, mas não somente isso. Ele atua, né, o método Browne, ele atua também na saciedade. Então, para aqueles pacientes que estão usando as canetas, estão entrando no processo aí de desmame, ou que pararam de usar as canetas, mas que têm medo de voltar ao peso, porque pode acontecer. Tem estudos mostrando que 50% das pessoas reganham peso, né? Reganham aí, perdeu 20 quilos, reganham 10 quilos. Nesses mesmos estudos falam que 10% reganham todo o peso, perdeu 20, ganha 20 depois que para de usar. Então o método Browne ele vem para saciedade, para ajudar esse paciente a controlar essa saciedade a ponto dele não consumir tantos alimentos hipercalóricos, não ter picos de insulina que vai levar à hipertrofia do adipócito, ao ganho de gordura novamente. Então ele entra no processo de desmame, mas também para quem já parou de usar as canetas emagrecedoras e quer esse benefício. Então ele vai entrar, né, no Browne, que é tornar esse tecido adiposo mais oxidador de gordura, que vai dificultar o ganho de peso. Vai entrar também no controle da saciedade, que também vai dificultar o ganho de peso. Mas tem um terceiro ponto que o método Browne trabalha, que é a sarcopenia. Então, durante o processo de emagrecimento, tá? Em qualquer processo de emagrecimento, há uma perda ali de massa magra. E isso tem sido observado também com o uso das canetas. Uma perda de músculo. E o músculo é muito importante para manter o metabolismo ativo, para manter aquele emagrecimento, além do músculo ser o nosso banco de ouro, né? Quando temos músculo, temos vitalidade. E com o decorrer do envelhecimento, com o decorrer da idade, né? Com o decorrer de declínios hormonais que acontecem, principalmente na vida da mulher, tá? Essa perda muscular, ela acontece. Só que durante o processo de emagrecimento, mais ainda, tá? Então, no método Browne, nós temos algumas estratégias para ajudar essas mulheres com que elas não percam tanta massa magra, tanta musculatura, tá? Que vai favorecer também o metabolismo. Então, o que eu estava conversando com essa profissional ontem foi sobre justamente esse assunto. Tá, a pessoa ela usa a caneta emagrecedora e quando ela para, ela entra no método Browne para promover saciedade, Browne mitocondrial e evitar a perda de massa magra. Tá, mas se ela não estiver usando a caneta emagrecedora, então se ela for paciente de lipedema, de celulite, de gordura localizada, que está em processo também de emagrecimento, ela também se beneficia do método Browne, porque não é necessário estar usando caneta para fazer método Browne. Não é necessário estar
fazendo desmame para usar o método Browne. O método Browne foi criado para quem tem celulite, gordura localizada, lipedema e está em processo de emagrecimento, usando canetas ou não, porque você tem que realmente tratar esses 3 pilares para ter um sucesso ali naquele remodelamento corporal. Então, tratar sarcopenia, essa perda de massa magra, massa muscular, tratar saciedade e entrar ativando esse tecido metabólico. Por isso que o método Browne ele vem para revolucionar o mercado. Dentro dele, além de toda uma suplementação para manter esses 3 pilares, tá? Para fazer esse remodelamento corporal, nós colocamos como bônus o curso Liposcultura Engessada, que é um curso também que revolucionou o mercado aí. Eu ministro desde 2016 e dentro do Liposcultura Engessada tem a parte prática, onde você vai observar que produtos ortomoleculares equilibram o organismo, porque celulite, gordura localizada, lipedema, obesidade, favorece um terreno biológico, um corpo mal nutrido e mal oxigenado. Então a liposcultura engessada entra ali para auxiliar nessa oxigenação, nessa nutrição, nesse detox, na retirada do ranço celular que tem naquele corpo, então favorecendo todo o metabolismo. Então o método Browne ele vem aí da união daqueles 3 princípios, né? Sarcopenia, saciedade e Browne mitocondrial, junto com a liposcultura engessada que entra como bônus. Então sim, vai favorecer todas as pacientes de celulite, gordura, lipedema e processo de emagrecimento. Então estou passando aqui para esclarecer esse assunto. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar aqui embaixo.